Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Salmo 18. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no ofício da festa da liturgia de hoje, celebramos a memória dos santos Filipe e Tiago. E a celebração conjunta dos dois santos se deve ao fato de suas relíquias foram depositadas juntas na Basílica dos Santos Apóstolos em Roma. São Filipe, um dos 12 apóstolos, foi chamado diretamente por Jesus e aparece em alguns episódios importantes no Evangelho. E São Tiago, o menor, também um dos 12 apóstolos, é identificado como filho de Alfeu. E foi também uma figura importante na igreja de Jerusalém. Ao olhar para esses dois santos que se tornam íntimos de Jesus e que também possamos crescer na intimidade com o nosso Senhor. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de versículos 1 ao 8, começa assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firme. E Paulo está aqui respondendo a dúvidas da comunidade sobre a ressurreição dos mortos. Ele apresenta o querigma, o núcleo da pregação cristã primitiva, com base na tradição recebida, revelando uma fé histórica e apostólica. Paulo recorda que o evangelho não é invenção sua, mas é uma transmissão fiel da revelação. A salvação está ligada à permanência nessa fé. E o interessante é que, ao dizer que a fé que ele não recebe de forma escrita, e sim por uma tradição oral. Aquilo que ele escutou, ele guardou, aquilo que ele guardou, ele acreditou, é aquilo que ele acreditou, ele vivenciou. E nesse sentido aqui podemos aplicar o conceito de memória e verdade histórica, discutido por filósofos como Paul Ricoeur, que vê a tradição como um ato de confiança na palavra transmitida. O Papa Bento XVI fala da fé cristã como uma lembrança viva da revelação, conservada e comunicada pela Igreja. E o teólogo Hans von Balthasar vê o Evangelho como forma estética e dramática da verdade que transforma. Não é apenas uma verdade racional, é algo que transforma a vida daquele que crê. E temos no versículo 3: transmiti-vos o que eu mesmo recebi. O termo recebi em grego, paralebon, indica uma transmissão apostólica, algo cuidadosamente guardado. E nesse sentido, Henri de Lubac destaca a tradição viva como fonte da teologia, não apenas escrita, mas encarnada. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, trata da fé como virtude infusa, confiando na autoridade divina e na tradição. Ou seja, aquilo que nós recebemos não é apenas uma fé qualquer, não é algo simples, mas algo que foi vivenciado e a partir dessa vivência transformou vidas. E a partir dessa transformação se expandiu para outras pessoas. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 14, dos versículos 6 ao 14, começa da seguinte forma: Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é interessante refletir sobre esses três conceitos: caminho, ou seja, Jesus é mediador, a verdade, revelação, e a vida comunicador da vida divina. Sua união com o Pai é plena e visível nas obras e na sua própria pessoa.
E podemos associar de forma simbólica essa afirmação de Jesus com as portas do templo. Imaginemos aqui a estrutura do Templo de Jerusalém, que possuía três áreas principais, separadas por portas. O átrio exterior, ou o pátio dos gentios, acesso inicial, lugar de purificação. O lugar santo, onde se encontrava o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. E por último, o Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde estava a Arca da Aliança. E ao dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é exatamente uma passagem por essas portas, ou que possamos aqui pensar sobre portas espirituais. De acordo com a tradição patrística, pode-se associar essa declaração de Jesus às três partes do templo. O caminho, a entrada pelo átrio, representa o início da fé, a conversão, o caminho de discipulado. Teologicamente falando, o caminho é o segmento de Cristo que nos conduz da dispersão ao encontro com Deus. Conexa ao conceito de via ou itinerário, itinerário mentes in Deo, ou seja, um itinerário da mente em Deus. Equivale à fase de busca de sentido e orientação ou de despertar. Verdade é a entrada no lugar santo, uma iluminação. Simboliza a catequese, a doutrina, o conhecimento da revelação. É o espaço da verdade revelada e da liturgia da palavra. Para São Tomás, a verdade de Cristo é aquilo que conforma o intelecto à realidade divina. Filosoficamente falando, pode ser associado à aletheia, um desvelamento. Em Heidegger, e à verdade como fidelidade em Lévinas. Essa etapa representa a clareza interior, amadurecimento da fé, integração da sombra, ou seja, saímos do estado de sombra para uma caminhada à luz. E temos a vida, a entrada no Santo dos Santos, a comunhão, a plenitude da presença de Deus. É a vida em abundância, conforme está em João 10, versículo 10. A vida eterna começando já. Misticamente é a união com Deus, teoses, assim dizia Gregório Palamas. É também o espaço da Eucaristia, a vida de Cristo dada àquele que acredita. Representa a comunhão com o ser pleno, como está em Agostinho. E é também, por assim dizer, uma autorrealização espiritual, vivida como plenitude, paz e amor entregador. Então vejamos, caminhar, buscar a verdade e encontrar o sentido da vida. É isso que nós vivemos constantemente na nossa existência. Se Jesus afirma ser o caminho, a verdade e vida, é exatamente nos apontando que caminhamos em Jesus e com Jesus, na verdade que Ele é, e no desdobramento dessa verdade que Ele é, encontraremos a verdadeira vida que está no Pai. E essa verdadeira vida nos transforma, nos ilumina, para que possamos atingir o nível diferenciado de vida e encontrarmos plenamente em comunhão com Deus. São Felipe e São Tiago, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.